Olá pessoal, vamos começar para mais uma aula, é a nossa terceira aula online, tá? Vamos mudar um pouquinho de assunto porque até o momento aquele conteúdo de trigonometria foi apenas a base, né, para vocês fazerem o simulado. Então estudem bastante. A partir dessa semana nós vamos trabalhar agora com matrizes. É um conteúdo mais simples, mais fácil de trabalhar, mas exige muita atenção para não errar sinais, tá ok? Então hoje nós vamos dar sobre matrizes, as propriedades e também fazer a adição, né, de alguma dessas matrizes. Então preste atenção que vocês vão gostar do conteúdo. Aqui, primeira coisa, o que seria matriz? Matriz é quando você dispõe, né, os seus números em ordem, tá? É uma organização dos números em forma de tabelas, onde você vai colocar os números na linha e em colunas, tá? Então é como se você fizesse uma tabelinha com linhas e colunas. Isso é uma matriz, tá bom? Bom, então uma matriz ela pode ter n linhas, m linhas e n colunas. A gente lê m por n, tá? Bom, o m normalmente ele representa o número de linhas e o n normalmente representa o número de colunas, certo? E as matrizes, né, essas tabelas, né, elas podem estar dessas formas aqui, ó. Elas podem estar entre colchetes, entre parênteses, entre duas barras ou entre quatro barrinhas dessas, tá? Mas o mais comum é parênteses, tá? Parênteses e barras são os mais comuns. Então vamos ver como é que é essas matrizes que eu estou falando. Matriz é um conteúdo muito simples, tá? Então olha só. A matriz ela é representada sempre por uma letra maiúscula do alfabeto. Então aqui a gente tem uma matriz A e m vezes n é o tamanho. Lembre-se, m é linha, n é coluna. Então é o número de linhas e o número de colunas, tá bom? Então vamos ver como é que fica essa matriz chamada de matriz genérica, que seria a posição. O que seria isso? Olha só, cada um desses elementos aqui é a representação de um número, tá? Isso aqui é um número, isso aqui é outro número. Observe, nós temos aqui linhas na matriz e também nós vamos ter colunas na matriz. Então, por isso que a gente chama de matriz, é uma forma de colocar os números em tabelas, tá ok? Então vamos entender. Matriz é representada por letras maiúsculas e isso aqui é o elemento. O que, que significa esse A11? Que a gente não lê A11, a gente lê A11. Significa que esse A1 ele mostra a posição do número. Ele está na primeira linha e primeira coluna. Então vamos lá. Ó. A linha coluna vezes coluna. Coluna. Então o que, que seria o A1? Que seria o A11. A1 quer dizer que ele está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Realmente, ó, esse elemento aqui ele está onde? Ele está na primeira linha. Essa aqui é a primeira linha. Lembra a linha do caderno, tá? E também na primeira coluna, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim sucessivamente. Então esses numerozinhos aqui, ó, eles representam a posição que ele está. Por exemplo, o que significa o A23? A gente chama de A23. A23 significa que ele está na segunda linha, na terceira coluna. É igual brincar de batalha naval. Isso aqui é a posição que está o elemento, tá ok? E aí vai até o infinito. Aí, como são infinitas linhas, infinitas colunas, a gente chama de A e J, a, a linha, e o J chama de A e J a infinitésima linha e a infinitésima coluna. Ou seja, o I representa a linha, a posição da linha, tá? E o J representa a posição da coluna. Não misturar com MN, tá? MN. O M representa a quantidade de linha, tá? E o N, né? E o Nzinho representa a quantidade de quê? De coluna. Então, MN é quantidade. I e J é a posição. Ó. O I é a posição da linha e o J é a posição da coluna. Vamos ver isso com números para ficar mais fácil, né? Do que trabalhar com apenas códigos. Vamos lá. Então, o I é linha, o J é coluna. Então, vamos ver um exemplo. Deixa eu apagar aqui para
A gente entender. Então, o I representa a posição da linha e o J a posição da coluna. Então, a gente tem aqui uma matriz. Olha só, essa matriz aqui é um exemplo bem simples. Ó, a matriz A. Aí eu tenho aqui, vamos contar. Quantas linhas? Eu tenho uma, duas. Então, eu tenho duas linhas. Então, duas vezes. Quantas colunas? Eu tenho, ó, uma, duas, três. Então, eu tenho três colunas. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas linhas. É só se lembrar da linha do caderno, né? E três colunas, ok? Então, qual é o tamanho dessa matriz? A matriz é do tamanho 2 por 3. Então, esse aqui, ó, é meu M e esse aqui é meu N. Ou seja, o M é quantas linhas? Então, ela tem duas linhas. E o N é quantas colunas? Ela tem quantas colunas? Tem três, ok? Daí a gente vai tirar algumas coisinhas. Ó. Quem é o A11? O A11, que é esse carinha aqui, ele está onde? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Quem é que está na primeira linha e primeira coluna? O número 1. Por exemplo, o A23 está na segunda linha, então a segunda linha é essa. Terceira coluna, ó, primeira, segunda, terceira. E aqui eu tenho primeira linha, segunda linha. Então eu estou procurando quem? Quem está na segunda linha, terceira coluna. Então eu estou procurando esse carinha e esse carinha. Então eu estou procurando esse. Ele está na segunda linha e na terceira coluna. É o A23. Então esses números aqui, ele representa a posição que o número está na minha tabela, ou seja, na minha matriz. Ok? Bom, vamos pegar agora outros assuntos aqui sobre a matriz. Então, antes da gente continuar aqui, olha só. Se eu perguntar para você onde é que está o A22. O que é o A22? Segunda linha, segunda coluna. É esse carinha aqui, ó. Ele está na 1, 2, segunda linha, 1, 2, segunda coluna. Então, esse carinha aqui é igual a quem? É igual a 4, tá bom? Bom, aí a matriz tem alguns nomezinhos particulares, ó. Toda matriz ela tem uma diagonal. Essa linha vermelha aqui, ó, para a direita, a gente chama ela de diagonal principal. Presta atenção nesse nome aqui que a gente vai trabalhar bastante com ele. E nós temos outra diagonal, né, que vai para o outro lado, né, para o lado esquerdo. Essa diagonal a gente chama de diagonal secundária. Então a gente quase não usa muito esse nome, mas temos duas diagonais, a principal e a secundária. Guarda bem esses nomes aí que a gente vai usar bastante, tá? Diagonal principal, diagonal secundária. Então o que a gente aprendeu até agora? Que matriz é uma tabela de números que a gente coloca em linhas e colunas, ok? E que os números dentro dessa tabela, né, dessa matriz, ela tem uma posição que é representado por um elemento por códigos, né? I, J. I é a posição da linha e o J é a posição da coluna. A gente chama de A e J. Então, o I é a posição da coluna, da linha, e o J é a posição da coluna. Ok? Vamos lá. Então, quais são os tipos de matrizes que existem? Vamos ver. A primeira matriz é chamada de matriz unitária. O que é a matriz unitária? Aquela que tem só um número. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma matriz unitária. Por exemplo, aqui a matriz B, uma matriz unitária aqui, ó, 2. Ou seja, ela tem uma linha, né? E tem uma coluna. Significa o quê? Que todos os números naturais é uma matriz unitária. Matriz unitária é aquela que só tem um número, tá? Bem facinho. Depois a gente tem aqui a matriz nula. A matriz nula é aquela onde todos os elementos são zero. Olha só. Exemplo, né? O matriz A, olha só, todos os elementos da matriz é zero. Poderia ter uma matriz B aqui, ó, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, uma matriz que tem tudo zero, ela é chamada de matriz nula. Ou seja, todos os seus elementos são zero. Então, é alguns nomes de matriz para você entender melhor, tá? Vamos para mais uma matriz? Ó, temos a matriz coluna. O que é matriz coluna, professor? É aquela que só tem uma coluna. Olha só. Eu tenho aqui a linha, ó, a primeira linha, segunda, terceira linha, quarta linha. Lembra do caderno? Linha do caderno. Ó, tem quantas linhas? 4 linhas. Mas a coluna eu só tenho essa.
só tem uma coluna. Então, se tem só uma coluna, a gente chama de matriz coluna. Tem vários tipos, ó. Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, ó, 1 e 2. Pronto, é uma matriz coluna. Poderia colocar uma matriz C. Poderia colocar uma matriz lá, ó, menos 1, 0, 1 e 3. Poderia aumentar ela, colocar ela grandona aqui, ó. 4 e 2. Tá vendo aqui, ó? É uma matriz que só tem uma coluna, então ela é chamada de matriz coluna. Nós temos também a matriz linha. A matriz linha é a matriz que só tem uma linha. Então, ao contrário dessa aqui, ó. Então, ó, matriz linha. Aqui eu tenho uma coluna, segunda coluna, terceira coluna. E aqui a gente tem o quê? Uma linha. Uma linha. Se tem uma linha, a matriz é chamada de matriz linha. Eu posso colocar do tamanho que a gente quiser. Ó. Por exemplo, a matriz C. Poderia colocar lá 1, opa, não tem vírgula, tá? 1, menos 1, 3, 5, 7. Ou seja, observe, ela só tem o quê? Uma linha. Por isso que ela é chamada de matriz linha. Ok? Outro tipo de matriz que a gente mais vai usar, essa aqui é a matriz que a gente vai usar o tempo inteiro. É chamada de matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Quadrado todo mundo sabe, né? Quadrado tem lados o quê? Iguais. Então, a matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Linhas e colunas são iguais. Por exemplo, olha só. Quantas linhas tem essa matriz? Tem 2 linhas e quantas colunas? 2. Então, essa matriz é chamada de matriz quadrada de ordem 2. Por quê? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Aqui, ó, ela tem 3 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3. 3 colunas. 1, 2, 3. 3 linhas. Então, aqui é chamada de matriz quadrada de ordem, né, de ordem 3. Matriz ordem 2, matriz ordem 3. Porque ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ok? Vamos continuar. Outro tipo de matriz que a gente também vai usar bastante, além da quadrada, é a matriz identidade, que é uma característica da matriz quadrada. Olha só, na matriz identidade a gente tem uma matriz quadrada, observe, a gente chama a matriz quadrada de I, isso aqui é um I, tá? Matriz quadrada I, e aí a gente tem uma linha, ó, uma matriz que tem 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Então, essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem, né, de ordem 4. E por que ela é chamada de matriz I4, ou seja, matriz de ordem 4I, de identidade? Porque, olha só, a matriz identidade, ela tem a diagonal principal, lembra lá que eu disse que isso aqui é uma diagonal principal? Ela tem a diagonal principal, toda formada por número 1. Observe, 1, 1, 1, 1. E o restante da matriz, tudo é 0. A matriz é toda 0. Ela é chamada de matriz de identidade. Olha essa aqui, ó. Eu tenho a diagonal principal, toda 1, e o restante é 0. Essa aqui é a matriz quadrada de ordem 2. Por exemplo, se eu fizer um I3, o que é o I3? O I3 é uma matriz quadrada de ordem 3 e ela é identidade. Então, ela seria assim, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Observe, a diagonal todinha, a diagonal principal é formada por 1 e o restante é formado por 0. Então, ela é chamada de matriz quadrada identidade, né, de ordem 3. Aí a gente chama de I3, tá? Aí tem vários Is, né? Tem o I5, né, 5 por 5, tem o I10, né, que é 10 por 10. A gente nunca vai fazer desse tamanho, né? O máximo um I3, né? Bom, vamos continuar? Próxima é a matriz oposta. Essa é bem simplesinha, tá? A matriz oposta é aquela que troca os sinais. Observe, essa aqui é a matriz A e essa aqui é a matriz oposta. Então, o que é uma matriz oposta? É aquela que troca os sinais. Observe, onde está positivo, fica o quê? Negativo. E onde está negativo, ficou positivo. Então, as matrizes, elas são iguais. O que mudou é o sinal. Onde é menos, virou o quê? Mais. E onde é mais, virou o quê? Menos. Então, o que é uma matriz oposta? É aquela que a gente troca os sinais. A
bom? Pode observar aí que a gente trocou o sinal de tudo, ó. Menos 5, aí virou o quê? Mais 5. Aqui era mais 14, aqui ficou menos 14. Então, todos os elementos da matriz, elas foram trocadas, tá? E não precisa ser uma matriz quadrada. Por exemplo, eu poderia pegar aqui uma matriz M e chamar ela de 2, menos 1, 1 e 3. Então, a sua oposta, vou chamar de M2, seria o quê? Menos 2 e 1, menos 1 e menos 3. É os mesmos elementos, só que com sinais trocados. Então, isso é uma matriz oposta. Ok? Bom, agora nós temos a matriz transposta. Essa é menos comum, mas dá para a gente entender ela facinho. Ó, o que é uma matriz transposta? Ela é representada assim, ó. A matriz aqui, ó, a matriz A. Normalmente, a matriz transposta, ela tem esse T aqui, ó, em cima do símbolo, tá? Significa ser transposta. Se você observar, já deu para perceber que é uma matriz transposta, né? Matriz transposta é aquela que a gente inverte. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Olha só, o que é linha aqui? A linha aqui é 1, 5 e 4. É a primeira linha, então ela vai se tornar a primeira coluna. 1, 5 e 4. O que é linha aqui? Ó, 3, 7, 0. É a segunda linha. Ela vai virar a segunda coluna. 3, 7, 0. Então, na verdade, é só girar, né, a matriz. O que é linha vira coluna. E o que é coluna vira linha. Não sei se dá para me ilustrar assim, ó. Linha vira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Então, eu tenho duas matrizes, a A e a AT. AT é de quê? De transposta. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Ok? Bem fácil de fazer. Bom, vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo é construir a matriz. Então, vamos entender bonitinho o que é isso. Ó, matriz, a gente representa por letra maiúscula. Então, a letra B, tá? E o que é o Bzinho minúsculo? É o elemento. Ó. B e J é a posição, tá? Do elemento lá na matriz. Dá uma olhada aqui, ó. O que eu estou dizendo? Que o B e J é do tamanho 3 por 3. Então, significa que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, tá? E para mim montar essa matriz, eu tenho que obedecer essa regrinha. Essa regrinha. Então, vou fazer com calma para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, olha só. Eu tenho uma matriz B, tá? E ela tem que ser a matriz 3 por 3. Só que eu não sei os números que está aqui dentro. Então, mas eu sei, por exemplo, ó, que o primeiro número tem que estar... é B1, porque ele tem que estar na primeira linha e primeira coluna. B12, primeira linha, segunda coluna. B13, primeira linha e terceira coluna. Então, essa aqui, ó, é a primeira linha e aqui o segundo número é a coluna. Depois tem B21, porque é a segunda linha, primeira coluna. B22, segunda linha, segunda coluna. E B23. Depois, B31, ó, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. E o último, terceira linha, terceira coluna. Ok. Então, a gente chama isso aqui de matriz genérica. Agora, vamos montar nossa matriz. Então, você parte sempre por isso aqui. Ó. Observa o tamanho da matriz, ó. A matriz é 3 por 3, ou seja, ela tem que ter 3 linhas e tem que ter 3 colunas, porque o exercício pediu. Se aqui fosse 2 por 3, aí eu teria uma matriz com 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então, vamos interpretar isso aqui. O que é o B1? Ele é representado assim, ó, B, I e J. Então, tudo que vem primeiro, esses números que vêm primeiro, ó, esses aqui, é o I, tá? E todos que vêm depois, ó, esses monte de um aqui, ó, é o J, tá? Então, só para você entender, ó, o I e o J. O I é o primeiro número, o J é o segundo número, tá? Então, vamos lá, ó. Que regrinha que eu tenho que obedecer? Eu tenho que obedecer esse símbolo aqui, ó. Se o I for diferente do J, eu vou jogar nessa formulazinha. Então, vamos procurar onde o I é diferente do J. E se o I for igual ao J, eu vou jogar nessa formulazinha aqui. Então, vamos procurar. Então, onde é que o I é igual ao J? Vamos lá. Ele é igual aqui, aqui
e aqui. Observe, 1, 2, 2, 3, 3. Então, o que eu estou dizendo? Que o I ele é igual ao J. Então, eu vou jogar nessa formulazinha aqui. Aí você vai perguntar, professor, essa formulazinha é uma só para tudo? Não. Para cada exercício, eles podem pôr uma formulazinha diferente. Então, você tem que obedecer ela. Então, olha só. Nessa diagonal aqui, ó. O que é o B11? O I e o J aqui, ó. Esse é o I, esse é o J. Eles não são iguais? Então, eu vou substituir ele nessa fórmula aqui, ó. Então, a fórmulazinha diz o seguinte, que eu vou pegar o I menos o 3J. Então, quem é o I? É 1 menos 3 vezes o J, que é 1. Então, aqui fica 1 menos 3 vezes 1, 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2. Isso significa o quê? Ó? Que o meu B11, esse B11 aqui, ó, eu vou tirar ele e vou colocar o que no lugar dele? Menos 2. É assim que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a matriz tem 3 por 3 e a gente vai montar. Então, primeiro B11, ele vai usar essa fórmula aqui. Por quê? Porque o I e o J, eles são o quê? Iguais. Então, substitui lá. No lugar do I e no lugar do J, eu estou substituindo o quê? O número 1. Por isso que ficou assim, ó. Esse é o I e esse é o J, certo? Fazendo a continha dá menos 2. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, é menos 2. Então, eu vou tirar esse cara e vou pôr menos 2. Próximo, B12. B12, ó, esse é o I, esse é o J. Opa, e esse aqui é o J. Observe que o 1 e o 2 são diferentes. Se eles são diferentes, eu não vou usar essa forma aqui de baixo, eu vou usar essa aqui de cima. Tá? Então, observe. Esse aqui é o I, esse aqui é o J. Então, eu vou substituir por quem? Por 1. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser o 2, porque eu estou calculando B, 1, 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, eu vou tirar esse elemento aqui e no lugar dele eu vou pôr o 5. Ok? E assim a gente vai montando a matriz. Próximo elemento é esse aqui, ó. B13. Eles não são diferentes? Se são diferentes, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. No lugar do I, eu vou colocar 1, né? E no lugar do J, eu vou colocar o quê? O 3. Aqui é 1, aqui é o 3, que eu estou calculando aqui. O B13. O primeiro é I, o segundo é J. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 mais 1, 7. Então, eu vou tirar esse carinha e vou colocar um 7. Próximo, agora é o B21. São diferentes, então vou usar o mesmo. Então, no lugar do I, né? Agora vamos substituir de novo, ó. 2, 1. Então, no lugar do I, eu vou pôr 2. No lugar do J, eu vou pôr 1. 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. Então, de novo, ó. Tiro esse cara, já tirei esses aqui, ó. Tiro esse cara e coloco o quê? 4. Próximo elemento, B22. Opa! O B22, eles têm o I e o J igual. O I é igual ao J. Então, eu vou mudar a fórmula. Agora, eu vou usar essa aqui de baixo. Então, no lugar desse I, eu vou pôr 2. No lugar desse J, eu vou pôr 2. Então, vai ficar como a formulazinha? 2 menos 3 vezes 2. Aqui não é 3 vezes J. Então, fica 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá menos 6. Mais 2 fica menos 4. Então, eu vou tirar esse aqui e vou pôr menos 4. B23 são diferentes. Então, eu vou substituir aqui em cima. Então, o B23, o I é 2 e o J é 3. Então, jogando na formulazinha, 2 vezes 3 é 6, né? Mais 2, 8. Então, vou tirar esse carinha e vou colocar 8. Próximo é o B31, esse aqui, ó. São diferentes, então, jogando na mesma forma. O I, agora o I aqui valendo 3, né? E aqui o J valendo 1, né? Então, 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Então, eu vou tirar esse cara e vou colocar 5 no lugar dele. Próximo, 3, 2, mesma fórmula, deu 7. Então, eu vou tirar esse cara para colocar um 7 no lugar dele. E por último, 3, 3. O I e o J são iguais, ó. Então, eu vou usar essa fórmula aqui de baixo. Então, eu vou colocar o 3 aqui e o 3 aqui. Então, na hora que eu fizer a continha, ó, 3 menos 3 vezes 3. Só jogar na formulazinha aqui, ó. Lembrando que 3J significa 3 vezes J. 2J significa 2 vezes J. 3 vezes 3 é 9, menos 9 mais 3 dá menos 6.
Então, eu vou tirar esse carinha aqui e no lugar eu vou colocar menos 6. Pronto. Então, eu tenho uma matriz genérica e transformei numa matriz com números. Essa é a matriz que eu estava procurando. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Tá? E ela é uma matriz quadrada, por quê? Porque o número de linha é igual ao número de colunas. Então, isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Tá? Vamos lá, para o exemplo 2. Olha só, agora nesse exemplo 2, eu tenho uma matriz 4 por 4. Ó, dada a matriz B, 4 por 4, e tem que seguir agora essa regrinha aqui, ó, certo? Determine a soma dos elementos B23 e B34. Então, eu não preciso fazer ela inteira, eu só vou fazer esses dois elementos que ele está pedindo para somar. Eu não preciso fazer a matriz inteira, tá? Mas se eu for fazer, ó, olha só, o que a gente tem aqui? A matriz, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Ó, eu tenho 4 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu tenho a matriz 4 por 4. Eu não preciso fazer a matriz inteira, tá? Eu só mostrei aqui o que é esse A1, A12, A13, A14, A21. Lembrando que esses números é a posição dos elementos. É a quarta linha, segunda coluna, quarta linha, terceira coluna. Aqui é o que? A primeira linha, quarta coluna. Sempre assim. Linha vezes coluna. Sempre nessa ordem, tá? Então, o que ele quer? Ele quer que você calcule apenas dois. O B23 e o B34. Só esses dois que eu destaquei de vermelho. Então, quem seria a ordem? O B23 é o seguinte, eu tenho que obedecer agora essa regrinha aqui, ó. O que diz essa regrinha? Vamos entender? Aqui está dizendo o seguinte, se o I é menor ou igual a J. E aqui, se o I é maior do que o J. Então, olhando aqui, eu tenho o I e o J. É o 2 e o 3. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, que o I ele é menor do que o J. O I é menor. Então, eu vou usar aqui, ó, esse símbolo. Por quê? Eu estou dizendo que aqui não é 2 e 3, então estou dizendo o seguinte, que o I ele é menor do que o J. Se é menor que o J, eu vou obedecer essa regrinha aqui de cima. Ó. O que está dizendo na regrinha? Que se o I é menor ou igual ao J, eu vou somar o I mais o J. Então, pronto. Aqui eu vou fazer só o quê? Somar o I mais o J. Quando eu somo, dá 5. Ok? Agora vamos para o outro. O outro é 3, 4. Então, eu tenho o I e o J. É 3 e o 4. O que está acontecendo aqui? O 3 é menor do que o J. Não é? 3, 4, 3 é menor que o J. Então, eu vou, de novo, usar essa regrinha aqui. Eu quero o I, então, não, eu errei. Não é essa aqui, então. Essa aqui a gente não vai usar. Tá? Por quê? Porque o 3, ele é menor do que o J. Se é menor, eu vou usar essa. Se me usar essa aqui de baixo que eu fiz, não, teria que ser o contrário. Teria que ser esse elemento aqui, ó. Vamos trocar, então, para ficar fácil. Eu vou tirar esse aqui. Então, aqui eu vou tirar e vou colocar o 4, 3. Pronto. Então, o B, né? 4, 3. Então, agora o que eu tenho? Tenho 4 e tenho 3. O que está dizendo aqui? Que o I é 4, ele é maior do que o J. Então, eu vou usar o quê? Eu vou multiplicar os dois. Então, se eu multiplicar os dois, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, que vai dar 12. Aí o que ele está pedindo para fazer? Para somar, né? O B23 com o B43, né? O B23 com o B43. Então, eu vou pegar o 5 e somar com o 12. Aí vai dar 17. Então, isso aqui foi só uma falta de atenção. Eu tenho que obedecer essa regrinha para mim saber o que eu tenho que fazer com o I e com o J. Ou eu tenho que somar ou eu tenho que multiplicar. No caso, não é para fazer a matriz inteira, era só para fazer esses dois elementos aqui. Ok? Vamos continuar então. Igualdade de matriz, que é mais fácil. O que é uma igualdade de matriz? É quando você tem duas matrizes do mesmo tamanho. Igualdade é o seguinte, é quando eu tenho duas matrizes do mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho uma matriz 3 por 3 e aqui eu tenho outra matriz 3 por 3.
elas são diferentes em elementos, mas elas são iguais em tamanho, tá? Então, essa aqui são matrizes de mesma ordem, né? Ou do mesmo tamanho. E as matrizes que não são iguais são aquelas que são em ordem diferente. Por exemplo, essa aqui ó, é do tamanho 2 por 3, duas linhas, três colunas. Essa aqui é o quê? 3 por 2, três linhas por duas colunas. Então, essas matrizes não são iguais. Para elas serem iguais, elas têm que ter o mesmo tamanho, tá bom? Veja um exemplo aqui do livro de vocês. Tá? Um exemplo aqui, ó, ele está dizendo o seguinte: ache x e y para que as matrizes sejam iguais. Então vamos lá, eu tenho esse elemento, ele é igual a esse. Eu tenho esse elemento que é igual a esse. Então eu já tenho dois elementos iguais. Agora eu quero saber esses outros dois. Para elas serem iguais, elas têm que ter os elementos iguais também. Então essas aqui elas não são iguais porque elas têm elementos diferentes. Mas elas são iguais porque elas são do mesmo, têm o mesmo tamanho. Mas esses elementos aqui, ó, eles teriam que ser todos o quê? Iguais. Mas para igualar duas matrizes, elas têm que ter a mesma ordem, ou seja, o mesmo tamanho. Mesma coisa aqui, ó. Elas não são elas não são iguais porque elas estão de jeitos diferentes, tá? Mesmo que tenham os mesmos elementos, olha só, elas estão dispostas de um modo diferente. Então aqui a pergunta é: qual é o valor de x e y para que elas sejam iguais? Bom, se eu já tenho aqui, ó, esses dois elementos aqui são iguais, então eu vou igualar, ó. Esse carinha aqui tem que ser igual a quanto? A 7. Então foi o que eu fiz. E esse carinha aqui de baixo foi igual a quanto? A menos 3. Aqui, menos 3. Agora é só fazer o quê? Fazer um sisteminha. Aqui eu multipliquei por menos 1 e fiz o sisteminha. Mas eu vou fazer o sisteminha de outra maneira. Já que a gente está usando matriz, vamos fazer o sisteminha assim. Ó. Ó, primeira coisa, eu vou pegar, chamar de coeficiente, né? A matriz está assim. Peraí que eu vou... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a primeira equação, ó, 3x mais 2y igual a 7. A outra equação, ó, 3x menos 3y é igual a menos 3. O que eu fiz? Eu multipliquei aqui por menos 1 e troquei os sinais. Então vai ficar ó, 3x mais 2y igual a 3. E aqui eu multipliquei por menos 1, ficou assim, ó, menos 3x mais 3y mais 3. Aí eu pude somar. Quando eu somo, ó, isso aqui eu cortei. E aqui eu somei, ó, 2y mais 3y vai dar 5y. E aqui vai dar 6. Foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui é 7. Aqui é 7. Aí na hora que eu somei, aqui deu 10. Foi isso que aconteceu, ó. Aí y igual a 10 dividido para 5, que vai dar 2. Aqui, ó. Ok? Queria só mostrar que depois que você encontrar o y, é só você substituir o y na equação, qualquer uma delas. Eu quero fazer isso aqui de uma maneira diferente, tá? Para ver se vocês entendem melhor. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu estou igualando, né, esse cara com 7 e esses caras aqui com menos 3. Então, montei aqui o que? Um sistema. Aí, nesse sistema, o que a gente vai fazer? Nesse sistema, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar e calcular e observar essa equação e verificar nessa equação aqui, ó, que elas têm que ter números iguais e sinais diferentes. Aqui eu tenho sinais diferentes, mas os números não são iguais. Aqui os números são iguais, só falta pôr um sinal diferente. Por isso que eu multipliquei por menos 1. Aí deu para me cortar. Aí quando eu somei, deu 5y igual a 10. E aí deu 2. Agora o que eu posso fazer? Escolhe qualquer uma das equações. Por exemplo, se eu escolher essa primeira aqui, ó, 3x mais 2y igual a 7. O que eu posso fazer? Trocar o y por 2. Então, eu tenho 3x mais 2 vezes 2 igual a 7. Então, 3x é igual a 7 menos 4. Porque, ó, 2 vezes 2 não é 4. Aí eu passo para o outro lado negativo. Então, ó, 3x é igual a 3, né? Que é 7 menos 4. E divide.
3 dividido por 3, que esse aqui vai passar dividindo. Então, o y vale dar 1. Então, por isso que o x aqui embaixo deu 1 e o y deu 2. Pronto, encontrei o valor do x e do y, ok? Soma de matriz. Vamos para a parte mais fácil agora para vocês. Soma de matriz é o seguinte, basta você pegar duas, para somar duas matrizes, elas têm que ser iguais. O que são iguais? Tem que ser a mesma ordem. Olha só, essa matriz aqui é 3 linhas por 2 colunas. Certo? Essa aqui também, 3 linhas por 2 colunas. Então, elas têm que ser do mesmo tamanho, certo? E agora, para somar, o que a gente faz? Soma, ó, elemento com elemento. 1 mais 4, 5. 0 mais 3, 3. 2 mais 0, 2 mais 0 é 2. Menos 1 com mais 5, dá 4. E 4 mais 9 dá 13. E 8 mais menos 7. Então, ficou 8 menos 7, né? Dá 1. Então, ficou assim, 8 mais menos 7. A gente sabe que os sinais são diferentes, ó. Então, vai ficar 8 menos 7. E 8 menos 7 é 1. Por isso que a resposta é 1. Então, a soma de matriz é só isso. Mas o que pode complicar? A subtração. Porque a subtração também tem que ser matrizes iguais. Então, vamos pegar a mesma aqui, só que vamos subtrair. Qual é o problema da subtração? É que você tem que fazer jogo de sinal, em alguns casos. 1 menos 4. Então, ficou assim, 1 menos 4. 1 menos 4. 1 menos 4. 1 menos 4 é menos 3. Então, isso aqui eu já errei. Não é menos 4. Aqui é quanto? Menos 3. Ok? Vamos lá. 0 menos 3. Então, 0 menos 3. 0 menos 3 dá menos 3. Aqui. Agora fica 2 menos... 2 menos 0. Então, 2 menos 0 vai dar 2. Aqui. Agora vamos pegar menos 1, menos 5. Então, menos 1, menos 5. Então, devo 1, devo 5. Então, eu devo quanto? Devo 6. Então, aqui. Agora, vamos lá. 4 menos 9. Então, 4 menos 9. Então, 4 menos 9 dá menos 5. Aqui. E 8 menos 7. Vamos ver aqui, 8 menos 7. Observe, agora eu tenho dois sinais de menos. Então, dois sinais de menos fica positivo. Tá? Faz joguinho de sinal. Dois sinais de menos fica positivo. Então, 8 mais 7. Por isso que ficou quanto? 15. Então, cuidado com o jogo de sinais. O jogo de sinais aqui é essencial. Tá? Se você não souber o joguinho de sinal, vai dar complicação aí. Vamos ver mais alguns exemplos, só para a gente ver? Mas antes, né, para não ficar errado, eu vou corrigir aqui ao vivo aqui para vocês, porque realmente esses valores aqui não podem ficar. Vamos lá, deixa eu corrigir aqui, O que eu tenho aqui? Esse carinha aqui, na verdade, ele é menos 3. Pronto. Agora eu tenho aqui, Vai estar certo, né? Outros exemplos aqui que eu vou passar para vocês. Olha só, outros exemplos. Observe. Eu tenho a matriz A, matriz B. Eu quero fazer o quê? Somar A mais B. Então, eu vou somar elemento com elemento. 1 somado com 1 está aqui. O 2 vou somar com 3, também, com 2 também. 2 mais 2. O 5 vou somar com 5. O 4 vou somar com 4. Tá bom? Por isso que ficou assim. Aí você gera uma nova matriz, né? Que é a matriz da soma. Outro exemplo aqui, por exemplo, A e B. Agora eu vou pegar o A e vou subtrair do B. Então, fica assim, 3 menos 1. 3 menos 1. O que vai pegar é aqui embaixo, por exemplo, eu tenho o 0, eu tenho que subtrair de quem? Do menos 3. Então, ficou 0 menos 3. Aí, esses dois sinais de menos, tem que lembrar que fica positivo, tá? Por exemplo, menos 4 menos o 0. Então, menos 4 menos o 0, dá o próprio menos 4. E esse aqui embaixo, que pega, esse último aqui, menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Então, eu tenho dois jogos de sinal para fazer aqui,
Esse menos com esse menos fica o quê? Mais. Então fica menos 2 mais 1. E menos 2 mais 1 dá menos 1. Por isso que a resposta aqui, ó, é menos 1. Ok? Então a soma de matriz é só isso. Soma elemento com elemento. Lembrando que só pode somar se as matrizes forem do mesmo tamanho. Senão não tem como. Assim, né? Então, encerro aqui minha aula. Espero que vocês tenham entendido matrizes. Soma de matrizes é bem fácil. E como construir a matriz. Qualquer coisa você volta e assiste às aulas desde o início. Ok? Um abraço, fique com Deus. Aí a gente se vê então no próximo encontro. Até mais.